Ao longo da trama de Blue Lock, uma coisa que foi evidenciada é que o Yoichi era fraco. Sendo sempre menosprezado, vimos durante um longo tempo o nosso protagonista sendo subestimado não só por aqueles que lhe acompanhavam, os fãs, como também por aqueles que estavam ao seu redor. Não era que ele não fosse capaz exatamente, só que ele sempre se mostrou alguém não tão chamativo como os demais. Diante de todos os personagens presentes na história, o Yoshi, se não fosse o protagonista, poderia facilmente passar como um figurante. Seus atributos físicos sempre foram bem na média. Sua arma, pelo menos inicialmente, nunca chamou tanta atenção. Só que com o passar do tempo, vimos cada vez mais ele ganhando de pouco em pouco mais destaque. Isso soa como lógico, já que na jornada do herói sempre o protagonista vai ter o seu momento de destaque, só que aqui em Blue Lock, o Kaneshiro fez questão de várias e várias vezes evidenciar o quanto o protagonista não era ninguém. Não é que ele não pudesse se tornar alguém, só que diferente dos demais, para que ele se tornasse, ele teria que agarrar as chances lhe dadas com tudo que tinha. E durante a história, acabamos vendo essa linha de raciocínio sendo feita. Enquanto os demais pegam o que possuem e aprimoram isso, o Yoshi se encontra sempre num estado onde, por não possuir basicamente nada, ele tem que se agarrar àquilo que os demais têm. Não significa que ele continuou a história inteira dessa maneira. Temos que considerar aqui que o raciocínio lógico dele é algo que todo atleta gostaria de ter. Porém, se chegarmos atualmente no mangá, a realidade é que sua arma principal ele pegou dos outros. A aprimoração dela foi através dos outros. Tudo aquilo que decorre do Yoichi sempre tem alguém no meio que o fez conceber isso. Só que mesmo sendo esse cara tão incrível, que evoluiu com a habilidade dos outros, transformando elas e as modulando, eu percebi que o seu despertar, o fluxo, esses termos que convêm dentro do universo, nunca exatamente aconteceram por completo para ele. Olhe bem antes de se irritar. Eu sei bem que o aspecto do despertar já foi mostrado mais de uma vez e pelas próprias palavras do Ego, ele já entrou no fluxo. Interprete que o despertar seja demonstrado através dos olhos dos jogadores aqui, ó. Essa córnea toda preta representa isso, beleza? Bem, quando vemos diversos jogadores chegando ao seu pico, eles acabam vindo e entrando nesse estado. A situação mais comum de isso ocorrer é quando o jogador está encurralado. São os momentos em que tudo que ele tem ali, ele gasta de vez, tá ligado? É o tudo ou nada. E com isso, ele evolui. Se repetiu dessa forma com o Prota tanto na vez que ele superou o Rin e o Shidou, como quando ele fez o último gol contra o Japão Sub-20. O fato é que sempre que entramos nessa discussão, a única coisa que podemos ter certeza é que se alguém entrou nesse estado de foco total, a equação de milagres é capaz de ocorrer. Eu não vou passar o vídeo inteiro pegando várias referências, porque todo mundo sabe tão bem quanto eu o quanto de personagens já entraram nesse nível e qual foi o resultado deles terem entrado nele. Só que eu queria conversar sobre a percepção do Prota e como provavelmente ela ligada a esse despertar pode nos mostrar qual será o seu auge. Bem, temos essas palavras contidas em nossa mente por causa do ego, e há uma coisa divertida que o Kaneshiro faz na obra, que é dar essa ideia de que todos já sabem disso, quando na verdade não. Se olharmos para as nomenclaturas como metavisão, fluxo e etc., esses nomes normalmente estão na mente de 1 a 3 personagens no máximo. Eles só servem realmente para que nós, leitores, tenhamos um melhor entendimento do que está acontecendo e o quanto a parada tá acima de outra. É meio que pra nivelar o universo, tá ligado? É como se realmente fosse um sistema de Super Saiyajin 1, 2, 3, só que traduzido ali pro futebolês. Quando pegamos o Metavisão, nem o Noah sabia o que o Yoshi queria dizer com isso ali, mais pro meio da Liga Neo Egoísta. Então, como único pedido, ele disse para o Izagi conseguir colocar isso em palavras. Se tanto o Yoichi como o Ego possuem filosofias iguais, dá para se interpretar que essa parada de fluxo e despertar é tudo vindo da mente do próprio Ego. São palavras que ele usou para nomear certos estados em que um jogador de futebol
fica ou passa. O Yoichi, tendo a compreensão da metavisão, foi capaz de olhar de uma nova maneira para o futebol. Dessa forma, ele roubou a arma que o seu rival, o Kaiser, usava sem saber, só que no capítulo 212, ele mostrou uma nova faceta dela, os 100%. A partir de agora, vem aquilo que eu acredito que virá a ser o seu auge. O Izag atingirá seu ápice quando tiver a concepção do que é despertar e também das demais coisas que o ego sabe. Essas nomenclaturas podem não ser mostradas das mesmas formas pra gente, já que esses dois gênios nomearam elas das formas que eles quiseram, só que ainda há mais um passo que deve ocorrer. E bem, ele é aquele que Jinpachi não foi capaz de alcançar. E o que eu tô falando é justamente do Prota, por meio de sua experiência, ter uma conceptualização que o ego não teve por só ter estudado o lado teórico. Eu não sei exatamente se nesse vídeo eu consegui desenvolver essa ideia da forma que eu gostaria, mas se fosse para mim explicar em poucas palavras, eu diria que Izag e ego são iguais, mas não existe ninguém igual. Isso é apenas o que a obra vende pra gente por ela querer esconder esse ponto que está atrelado ao desenvolvimento final do Prota. Quando ele tiver superado o maior gênio na obra, por meio de seu raciocínio, entendendo como funcionam as coisas como o despertar e o fluxo, eu acredito que ele não só vai entender esses pequenos pontos que o ego já nos trouxe, como também vai aprimorar eles, assim os elevando a outro nível, como ele fez com o Metavision. Pegar uma habilidade, melhorar e adaptar ela para o seu estilo de futebol. É essa a linha que nós vemos a carreira do Izag sendo trabalhada. Através disso, no meu ver, pelo menos, pessoal, no final da história, depois dele ter feito essa mesma linha com vários jogadores de nível mundial, somado àqueles seus adversários desde o começo de sua carreira, a soma de tudo fará com que ele seja o melhor jogador de todos. Eu vejo pelo menos que é dessa forma que o Izag vai alcançar o topo, tá ligado? Da cadeia ali do mundo de Blue Lock. Me diz aí o que tu acha e de qualquer forma, nos vemos aqui novamente amanhã. Tamo junto. Tchau, tchau.